Nova Manhã. Voz e Conexão. Com Vanessa Pedrosa. Vanessa Pedrosa, fonoaudióloga, doutora pela Unifesp, também diretora da Fonoevidência, sempre com a gente aqui, nos ajudando a nos comunicarmos melhor. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Que bom falar com vocês. Bom dia hoje. Bom, Bem-vinda. Vanessa, os discursos abusivos são uma realidade no nosso dia a dia, seja dentro de casa, no trabalho, num relacionamento. Como que a gente faz, hein, para identificar e também para se defender dessa prática de um discurso abusivo? Michele, quando a gente fala de discurso abusivo, a gente sempre está falando de relacionamentos difíceis, de relacionamentos que podem ser tóxicos, ou então pode ser apenas uma atitude isolada. Mas a gente precisa, todos nós precisamos estar muito atentos a esse tipo de situação e aprender estratégias de defesa, de proteção, às vezes até responder. Então, eu trouxe aqui algumas informações importantes para a gente. A pessoa abusadora, aquela que abusa do poder dela sobre você, é aquela que utiliza de manipulação dos fatos, ou seja, ela distorce o fato quando você conversa com ela. Ela utiliza de manipulação emocional, ela fala sobre aquilo que você está sentindo e desmerece, ou supervaloriza de uma forma que você está sempre em desvantagem na conversa. Esse controle e desvalorização, ele domina as outras pessoas, ele explora as vítimas de uma maneira muito cruel. Essas pessoas frequentemente apresentam características como necessidade extrema de controlar, falta de empatia pelo outro e comportamento manipulador. São pessoas também que criam, inventam histórias para justificar os atos delas. Então, elas cometem algum erro, você vai conversar com elas e elas inventam uma outra história, culpam outra pessoa. É aquele que nunca tem culpa, sempre alguém é responsável por aquilo que aconteceu. Quais são os benefícios que esse abusador tem? Ele tem o benefício de controlar a situação ou as pessoas, poder, validação do próprio ego, eu sou demais, eu enganei o fulano. Tem vantagens materiais, né? Isso vai acontecer principalmente no trabalho. Ele ganha o isolamento da vítima. A gente tem um caso muito famoso aí de uma apresentadora de televisão que era completamente isolada por uma pessoa manipuladora. E isso faz com que ele não tenha que se expor diante das outras pessoas. Ele causa na vítima, então, confusão, insegurança, baixa autoestima. Então, com o tempo, ele vai destruindo na pessoa a capacidade de se colocar socialmente, de se colocar profissionalmente, de acreditar naquilo que ela está fazendo. As pessoas têm muito medo e insegurança quando tem que interagir, geralmente, com uma pessoa abusadora. E eu trouxe aqui alguns exemplos de abuso e como resolvê-los e como tentar, né, se livrar dessa situação. Tem o gaslighting, que é famoso, é uma palavra estranha, mas a gente conhece muito facilmente. O gaslighting é aquela pessoa que sempre distorce o que você fala e o que faz. Então ela fala, por exemplo, você conversa com ela, reclama de alguma coisa, ela fala: "Você está exagerando, isso nunca aconteceu. Você é louca, ou louco, você não me conhece". Essa frase é maravilhosa. Você conversa com a pessoa e ela fala: "Você não me conhece, não sabe com quem você está falando". Então faz sempre desmerecer. E uma boa resposta para esse tipo de situação é: você pode dizer: "Eu sei o que eu vivi e eu não vou questionar as minhas próprias experiências. Vamos falar sobre isso com respeito". Então você sempre precisa se colocar de maneira tranquila. Se você entra no bate-boca, você já perdeu. Então é uma situação muito complexa de relacionamento e que quando isso acontece no trabalho, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente precisa aprender a se colocar nessas situações. Tem a desvalorização. Então, quando a pessoa fala, critica o que você nunca faz nada certo. E essa é uma situação muito complexa no relacionamento profissional ou pessoal. Você pode dizer coisas como: eu prefiro receber críticas construtivas, comentários desrespeitosos não ajudam em nada nessa situação. Tem aquela que é projeção, o abusador, ele traz frases como: você é muito egoísta, e você pode dizer: "Eu não concordo com isso", e ser firme. Vamos concentrar em resolver a questão e apontar sem apontar os dedos.
Tem o silenciamento ou greve de silêncio. Gente, a greve de silêncio é muito comum, tanto no ambiente privado quanto no ambiente profissional. A pessoa fica dias sem falar com a outra. Então, você teve uma reunião, algo aconteceu que você não gostou, ou que a pessoa não gostou, que ela desaprovou, ela vai passar muito tempo sem falar. Então, e às vezes ele fala: não, não vamos discutir sobre isso, mas deixa aquele clima ruim e vai enfraquecendo a outra pessoa. Você precisa se colocar. Então é importante para mim ter essa conversa. Podemos abordar isso de maneira produtiva? E quais são os comportamentos profissionais, especialmente porque no ambiente íntimo, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda psicológica. Agora, no ambiente profissional, se for necessário uma ajuda psicológica, mas você também tem algumas orientações, você também pode ter algumas ações importantes para fazer. Em primeiro lugar, documentar os incidentes, mantendo um registro detalhado de todas as situações de comportamento abusivo. 2, você pode estabelecer limites. Tem que aprender a ser claro e assertivo ao comunicar os seus limites. Então, como eu comentei, colocar frases firmes e seguir aquilo que você falou. Buscar apoio. Você pode conversar com colegas de confiança, supervisores ou também o departamento de recursos humanos. E aí você pode usar tudo aquilo que você documentou. Conhecer políticas da empresa também vai te ajudar sobre isso, porque boa parte das empresas no Brasil hoje tem estratégias de proteção contra esse tipo de atitude. Trabalhar sua autoestima, porque quando você tem a sua autoestima adequada, ela tá boa, tratada, e você está seguro, você consegue se proteger disso de uma maneira mais simples. Você não se deixa abater por esse tipo de comentário ou por esse tipo de atitude. Às vezes, considerar uma ajuda externa, se necessário, buscar consultoria jurídica ou apoio de organizações de defesa dos direitos dos trabalhadores. Você precisa sempre lembrar que saúde mental e emocional é a sua prioridade e a sua saúde profissional também. Então, essas pessoas elas não podem diminuir você profissionalmente ou pessoalmente. Não hesite em buscar ajuda e tomar medidas para você se proteger. Não é muito comum isso, e a gente ouve isso tanto, né, nas redes sociais, a gente ouve tanto isso nos ambientes profissionais, e muitas vezes a gente fica refém, né, dos comportamentos abusivos. E Ah, aí o ideal é estar preparado para ter esses argumentos, para ter essas respostas e esse posicionamento, que eu acho que é fundamental, né, Vanessa? Você se posicionar, porque é aquela história de cortar o mal pela raiz, né? Na primeira vez que você percebe um discurso abusivo, você já dá um corte ali para que ele uhum. não se repita depois. E eu acho que a Vanessa falando deve ter, girado uma sirene na cabeça de muita gente, assim, Aham. sabe, falando: tal pessoa fala assim, tal pessoa tem esse É. comportamento". Que mais importante, né, a gente tem que saber lidar, mas principalmente a gente tem que saber identificar. E já tem ouvintes falando aqui, como por exemplo a Viviane, falando: "Meu patrão é essa pessoa abusadora", provavelmente ela fez check em muitos dos aspectos aí levantados pela Vanessa. A Elisa também pergunta se fica disponível para ouvir depois. Sim, no nosso YouTube. E depois a Vanessa também manda uma coluna lá para o nosso site. É isso, né, Vanessa? O É pessoal que isso quiser te aí, é isso encontrar aí. por outros canais, por onde? Pode me encontrar no Instagram, que é o Vanessa Pedrosa Fono, tem muito conteúdo lá também, além daquilo que a gente deixa no YouTube da Nova Brasil e no site da Nova Brasil, e também tem no LinkedIn Vanessa Pedrosa Fono. Obrigada, Van, até semana que vem. Até. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Valeu. Faltam 6 minutos para as 7.